somos a Russell. Opa, aqui, o evento iniciou a gravação. Nós somos a Russell Bedford, uma empresa internacional britânica, então fundada na Inglaterra em 83. Hoje já estamos aí pelo mundo inteiro, com grandes áreas de atuação, consultoria financeira, auditoria, contábil e tributação internacional, mas em especial eu chamo a atenção para vocês a Russell do Brasil, então já presente há mais de 10 anos. Esse ano tivemos a honra do selo, né, de ganhar o selo Great Place to Work, GPTW. Atuamos no Brasil todo, então, na área público e privada, com auditoria, consultoria, perícia, assessoria, compliance e TI. Temos um serviço muito completo, um portfólio bem completo de serviços, o que nos possibilita trabalhar com a LGPD, que é um serviço que envolve muito jurídico, muito TI, muito entender os processos, né, os processos gerenciais. Eu me chamo Vitória Bernardi, sou diretora de proteção de dados aqui da empresa, então é a minha equipe que está atuando nas implementações de LGPD junto aos nossos clientes. Conosco, então, vão participar os nossos palestrantes, a Bibiana Vasconcelos, que é supervisora aqui da equipe de LGPD, e o Rafael Zanazzi, que é da nossa área, especialista em tributário. Os dois se uniram, a Bibiana também é mestre em tributário, né, Bibiana? Eu vou pedir, na verdade, que vocês se apresentem, porque ninguém melhor do que vocês dois para se apresentar. Eu estou dando só uns spoilerzinhos, que eles que vão agora, então, apresentar para nós essa temática, que é uma novidade, é uma tese que nós estamos, então, apresentando para vocês, e eles vão falar com muito mais propriedade. No final, nós abrimos para perguntas, para dúvidas, e a gente conversa um pouquinho mais. Obrigada, pessoal, obrigada a atenção de todos. Rafael, Bibiana, agora é com vocês. Obrigada, Vitória. Boa noite a todos, né? Nós já estávamos conversando, mas agora oficialmente começamos aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou Bibiana Vasconcelos, como a Vitória já falou, eu vou compartilhar a minha tela e compartilhar a apresentação também com o Rafael. Então, essa é a nossa tese que nós trazemos hoje em primeira mão para vocês. É uma tese muito nova, né? Então, as despesas com a LGPD como crédito de PIS e da COFINS. O Rafael vai fazer uma breve apresentação também de como nós vamos proceder com essa live e depois nós começamos. Bom, boa tarde, pessoal. Já apresentando rapidamente também. Meu nome é Rafael Zanazzi, eu sou advogado há 10 anos, sou especialista em direito tributário e tenho cursado agora economia também, então brevemente bacharel em economia também. Já indo um pouco para o assunto, só para vocês entenderem como é a nossa apresentação, como é que ela está estruturada. Primeiro nós vamos falar rapidamente do que é a PIS e COFINS, tá? Depois a gente toca um pouco também na LGPD e depois a gente vai propriamente para o assunto, que como vocês vão ver, vai ser a mistura, literalmente a mistura dos dois. Tá? A gente estruturou assim, começando primeiro pela PIS COFINS, para se entender, para nós partirmos de um ponto em comum, para a gente não sair literalmente jogando na cara de todo mundo uma teoria, né, solta. Tá? Bibiana? Então, vamos começar entendendo um pouquinho sobre o que são, né, essas contribuições. Então, a PIS e a COFINS são tributos, chamados contribuições, e elas incidem sobre o faturamento das empresas, tá? A PIS, então, é o Programa de Integração Social, totalmente voltado para a saúde, e a COFINS é a contribuição de financiamento da Seguridade Social. Durante a primeira declaração, né, da empresa, ela pode optar por o regime cumulativo ou pelo regime não cumulativo. E a nossa tese, ela se encaixa justamente para aquelas empresas que optam pelo regime não cumulativo da PIS e da COFINS.
A PIS/COFINS, tá? Elas são, como a Bibiana disse, elas são contribuições, elas são tributos do tipo contribuição, não é imposto. Sendo contribuição, elas têm um caráter, o fim dela é específico, tá? Para o que nos interessa agora, mesmo para essa tese, são para as empresas que estão no regime da não cumulatividade. A PIS/COFINS, ela trabalha em dois grandes regimes, tá? Tem algumas exceções entre esses dois, mas para nós não interessa nesse momento, vai ficar até cansativo, tá? O regime cumulativo e o regime não cumulativo. Como é que eles funcionam, tá? O regime cumulativo, como o próprio nome diz, o imposto ele vai em todas as fases do produto, do bem, do serviço que tu está vendendo. A PIS/COFINS eles vão se acumulando. Tu paga na fase 1, depois tu repete o pagamento na fase 2, repete o pagamento na fase 3. Tá? O regime não cumulativo ele vai ocorrer mais ou menos uma forma um pouco mais simples de explicar. Não sei se vocês conhecem como é que funciona a não cumulatividade do ICMS e do IPI. Tá? O que eu paguei do ICMS e IPI numa fase anterior, eu como empresa, eu me credito, e na fase posterior eu desconto esse pagamento, eu desconto esse pagamento. Com a PIS/COFINS, mais ou menos, ela corre da mesma forma. Tá? Ela só usa um método diferente, que ele é chamado método subtrativo indireto, tá? Só que em vez de eu descontar o que eu paguei, a legislação estabelece determinadas rúbricas que eu vou poder descontar da PIS/COFINS, que é exatamente onde vai entrar no sistema, tá? Com uma questão de exemplo, assim, o que eu posso descontar no pagamento? Tá? Se desconta a eletricidade, tá? Se desconta os EPIs, tá? Também se desconta tratamento de água, obrigado. São dejetos da produção podem ser descontados. Tá? E como é que ocorre esse desconto? Tá? Tu tem um valor que tu tem que pagar, que é baseado no teu faturamento, que é 1,65 da PIS e 7,6 da COFINS. Daí tu pega lá o valor que tu pagou desses créditos e tu faz um desconto. De uma forma resumida, é basicamente isso. Tá? Então, direito, então, a créditos que são computados dos débitos na apuração das contribuições que nós estamos falando aqui. Então, é um cálculo bem simples, na verdade, né? Ele não é nada complexo, ele é uma questão de entrada e saída mesmo, né? Assim, isso. E débitos e faz ali a apuração por meio dessas rúbricas, né, da lei. Isso. No geralzão, assim, é os insumos, é aquilo que vai... Agora, na próxima tela, vai ficar até mais claro. Opa, LGPD ali, é na outra tela. É na outra tela. Isso. Então, tá, explicamos um pouco sobre a PIS e a COFINS e agora introduzo a LGPD. Muitos de vocês já devem ter ouvido, espero eu, né? Inclusive, já que estejam em fase de implementação dos requisitos de adequação à lei, porque ela já está em vigor desde 2020. E as sanções, então, que entraram em vigor agora, esta semana, elas preocuparam muito, né, os empresários, enfim, até porque realmente são previsões, assim, por exemplo, a multa, né, que está prevista como uma das sanções de 50 milhões de reais, né, o teto. Então, assim, são sanções que realmente devem preocupar os empresários, né, e geram gastos. Essa lei, a LGPD, ela gerou muitos gastos significativos para as empresas que tenham como atividade fim o tratamento de dados pessoais dos clientes. Por quê? Porque existem os gastos de implementação, de diagnóstico, de treinamento. Quem é nosso cliente aqui da equipe de LGPD da Russell Bedford sabe que não são valores baixos, né? São custos significativos de toda a consultoria, é um trabalho complexo, né?
profundo de mapeamento de fluxo de dados. Então, também tem outra questão que a lei prevê como obrigação, o encarregado de dados, né, a nomeação de um DPO, para justamente ser esse elo de comunicação entre os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Dados. Então, existem vários gastos ali em função dessa nova Lei Geral de Proteção de Dados. O que nós trazemos aqui na nossa tese de hoje é que todos estes gastos, né, sejam eles fixos, né, ou recorrentes, como o valor do salário do DPO, né, do encarregado de dados, enfim, quanto, por exemplo, um valor fixo já pago para uma consultoria de implementação de LGPD, a nossa tese é que todos esses valores entram como insumos para fins de crédito na apuração da PIS e da COFINS. Então, esse que é o nosso... essa que é a grande sacada, né? Utilizar a LGPD, como ela é uma obrigação legal, né? Enfim, a implementação dela, inclusive porque gera sanções para quem não incorrer, né, nas adequações. Essa lei, ela pode ser vista como... Os custos com essa lei podem ser vistos como insumos. Essa é a tese, né? Rafael, se quiser complementar. Sim. Como a gente falou ali no PIS/COFINS, quando tu está no regime não cumulativo, a lei vai determinar rubricas específicas que você vai poder utilizar para abater o valor que tu vai pagar de PIS e COFINS, tá? E uma dessas rúbricas tem uma descrição um pouco mais genérica, que são os insumos, no geral. Tá? Isso daí, obviamente, gera discussões, gerava discussões, o STJ decidiu o que ele entendia por esses insumos, e vai continuar gerando discussões até enquanto existia PIS/COFINS nessa... É uma questão de interpretação, vai ser discutido até... Isso, como toda boa legislação tributária brasileira. Tá? Mas o que o STJ decidiu que para nós interessa isso e por que a LGPD está entrando nesse conceito? O STJ, ele jogou pelo tema 779 e 780, ele entendeu que para fins de PIS/COFINS, vamos lembrar, isso é para fins de PIS/COFINS, o insumo ele pode ser interpretado de uma forma diferente com outras legislações, então isso é para fins de PIS e COFINS. O insumo é todo aquele produto, bem, serviço, que vai impactar na sua essencialidade e na relevância do produto. Tá? Literalmente, sem esse serviço, eu vou ter esse produto ou não, e na decisão eles foram um pouco além. Eles entendem que essa relevância ela pode ser uma relevância simplesmente legal, tá? Que é precisamente o que entra aí nesse caso da LGPD. Que a LGPD é uma determinação legal que obrigou todas as empresas a se adequar a ela. Tá? Hoje, se tu não tiver... pena de sanções, né? Então, Exato. assim, de ser relevante é essencial, porque senão eu vou ter que pagar, né, multas e, enfim, incorrer em outras sanções se eu não me adequar a essa legislação nova. Até para elencar, assim, como é que ele fica essencial? Se eu não tiver LGPD, se eu não tenho uma política, se eu não tenho... Eu posso perder mercado, porque, me corrijam qualquer coisa, né? A LGPD ela prevê uma solidariedade na punição, né? Então, se eu tenho a minha empresa e eu estou completamente correto, e eu me relaciono com uma empresa que não tem nada, e os dados que transitam entre nós, e essa empresa vaza os dados, eu posso ser punido junto. Então, eu vou buscar também me relacionar com empresas que tenham. Né? Isso vale também para o exterior, porque nós estamos atrasados aqui no Brasil, né? Mas o exterior, principalmente a Europa, está bem adiantado. Então, para tu vender para a Europa, tu precisa. Então, o mercado vai te pedir, é essencial dentro desse ponto de vista. E também porque... Outro ponto nessa questão de mercado, de perder mercado, uma das sanções que a LGPD prevê é a publicização da infração. Então, que nem nós já tivemos aí publicadas, né, as sanções, por exemplo,
da Netshoes, né, que foi condenada por incidente de vazamento de dados. Enfim, isso também gera no consumidor, né, no cliente, o desejo de fugir para a concorrência. Então, isso também acaba caindo nessa questão de perder espaço no mercado, perder, inclusive, com baixa no valor das ações, né? Então, isso realmente, além de essencial, é muito relevante para as empresas. Também não tem uma punição que prevê a perda, sequestro, proibição de transitar dados, alguma coisa do tipo? Sim, é o bloqueio e a eliminação do banco de dados. Então, essa, na minha opinião, até a Vitória não concorda muito comigo, ela acha que a publicização é a mais grave, mas, na minha opinião, o bloqueio e a eliminação do banco de dados é a sanção mais grave, porque impossibilita, né, a continuidade das atividades da empresa e, enfim, a empresa fica de mãos atadas, não pode tratar os dados dos clientes, não pode ter nem o acesso às informações, né, aos dados pessoais sensíveis. Então, realmente, a empresa só tem uma coisa a fazer, fechar as portas e ficar esperando, né, o fim da sanção, no caso de bloqueio, ou então, realmente, só fechar as portas no caso de eliminação do banco de dados. Porque a gente está batendo tão forte nessa parte da essencialidade, porque é isso que reveste, esse é o âmago da questão, basicamente, da tese. Tá? O STJ entendeu que insumo para todo esse contato tem que ser essencial, tem que ser relevante. E a essencialidade e relevância da LGPD se encontra exatamente nesse sistema, nessa guarida. E, inclusive, existem paralelos que pode ser citado com a LGPD. Por exemplo, os EPIs que a gente citou antes, eles são descontados o custo que a empresa tem com o EPI, ele é descontado da PIS/COFINS. Tá? Tem muitas empresas que tu é obrigado a tratar os seus resíduos, tá? Como a água, assim, a água que tu ocupou para fazer tua produção. Tá? Essa obrigação de tratar o resíduo, da água suja, no caso, né? Ele também é descontado da PIS/COFINS. Aí que ele entra no conceito de insumo, né? E é Exato. isso que nós precisamos encaixar desculpa, minha Siri quis conversar comigo. Nós precisamos encaixar os custos de LGPD nos insumos para creditar da PIS, da apuração da PIS e da COFINS. Então, por isso que nós batemos tanto nessa tecla. É uma questão de interpretação, é uma tese, né? Eu acho isso bem importante de frisar. Nós estamos aqui apresentando uma tese, existem riscos, como qualquer tese tributária, mas é uma tese muito concisa, né? Muito consistente, por causa justamente dessa consolidação de entendimento do STJ a respeito da essencialidade e da relevância, né, dos insumos, e justamente as sanções da LGPD como forma de caracterizar essa essencialidade, né? Enfim, eu acho que só pegando assim, o que acontece se eu não tenho o EPI, se eu não trato o resíduo? É uma obrigação legal que prevê uma punição. Né? Isso eles levam em consideração a proteção da coletividade como uma essencialidade. Né? A LGPD também protege a coletividade, que é os nossos dados pessoais ficam protegidos, essa é a intenção da lei, que no final das contas é a mesma intenção do porquê eu tenho que ter um EPI, porquê eu tenho que tratar os resíduos, elas ficam horizontalmente na mesma obrigação legal. Niveladas, né, como o porquê da obrigação legal, da finalidade, né, da obrigação legal. E como que nós propomos aqui, né, colocar em prática essa tese tributária que nós trazemos? Então, nós orientamos a impetrar, né, mandado de segurança, justamente contra a Receita Federal, né, que é a competência da PIS e da COFINS está com a União. Então, essa é a nossa orientação. E por que o mandado de segurança, né? O mandado de segurança, ele é uma ação judicial, tá? Então, ele tem custas processuais
com base no valor que a gente vai requerer. Então, assim, nesse caso, nós vamos contabilizar os custos da LGPD, que nós estamos discutindo, no caso, e ela tem prioridade de tramitação, ou seja, tem preferência no julgamento, né, além, claro, de toda a natureza de que não há risco de condenação em honorários de sucumbência só das custas processuais. Então, assim, quando nós falamos em mandado de segurança, assusta um pouco, porque as pessoas não estão acostumadas, né, com esse tipo de ação judicial, mas é a ação de excelência, né, do direito tributário. Os tributaristas estão aí diariamente convivendo com o mandado de segurança, e essa é a nossa proposta, na verdade, né, que nós entremos com essa tese por mandado de segurança. Uma coisa que corrobora com o nosso entendimento, recentemente, agora, a TNG ela tomou a iniciativa e fez uma ação, moveu um mandado de segurança, precisamente com essa ideia. Tá? Ela ganhou já em primeiro grau, teve uma sentença. O que ela como e o que ela pediu? Tá? A TNG basicamente pediu isso que a gente está dizendo. Ela disse que todos os custos, quando a gente diz custo, todos os custos, literalmente todos, custo de implementação e custo de manutenção, tanto de DPO quanto dos sistemas que ela implementou. Tá? Tudo isso é insumo ferramentas como, por exemplo, eventual contratação de consultoria, ou então de ferramenta de LGPD, que existem várias no mercado. Então, todos esses custos entram nessa discussão de insumo. Exato. E o que ela alegou? Ela alegou isso, que é essencial e relevante. Ela trouxe os paralelos, alguns desses paralelos que a gente comentou, ela falou, né? E pediu para abater. Ela pediu liminarmente para abater, ela não ganhou a liminar, o juiz determinou a intimação da Receita Federal, a Receita Federal se defendeu, tá? Obviamente ela ia negar, para ela não deve, né? Para vocês saberem, a linha de defesa hoje da Receita Federal, para ela entendeu que não caberia mandado de segurança, mas vocês veem que o juiz afasta isso por completo. Ela diz que a ação deveria ficar sobrestada, ela tinha que ficar aguardando o julgamento de uma ação que está no STF. Tá? O STF tem um recurso repetitivo, um tema geral, o 756, que vai tratar sobre insumos, tá? Que é a etapa seguinte da decisão do STJ. Mas se vocês até pesquisarem por aí, o pessoal está dizendo que o STF vai manter o entendimento, não vai ter uma revisão do entendimento do STJ. Tá? Até só saber, a Receita Federal alterou as normativas dela, tá? E ela está basicamente com algumas diferenças de interpretação, né, que a Receita fez, mas basicamente ela já está em linha com a decisão do STJ. Do que é o insumo dessa essencialidade da relevância. Tá? E que não caberia, que não me fugiu. Também, eles alegaram. O terceiro detalhe que eles alegaram é que isso seria o terceiro argumento, isso é um custo administrativo, não seria um custo. Não é um custo essencial, porque seria um custo como se tu tivesse um advogado. Tá? O juiz, depois analisando analisando as partes, ele deu ganho de causa, juiz de primeiro grau, vamos só deixar bem frisado isso daí por enquanto. Tá? O juiz de primeiro grau, ele deu ganho de causa, destacando que sim, é essencial e sim, é relevante. Inclusive, ele traz, na decisão dele, ele faz pelo método de subtração, que ele fala. Tá? Tu retira LGPD, assim, tu retira LGPD da empresa, tá? Ela tem um risco, ela vai ter um problema grave? A resposta dele é sim. Tá? E a partir daí, ele dá completamente o ganho de causa. Essa ação,
tá? Ela hoje, obviamente, a União já apelou, tá? Hoje ocorreu a intimação da TNG para apresentar o recurso, né? Então ela ainda tem uma tramitação longa. Todas as ações tributárias elas vão parar no STF cedo ou tarde, né? Então a gente sempre tem que aguardar a decisão do STF para ver o que acontece. Tese, então, o que o Rafael quer dizer é que essa tese ela está engatinhando, ela é muito recente, né? Nós já tivemos, né, essa sentença procedente, então já é um apoio que nós podemos seguir conforme a decisão do primeiro grau, né, desse juiz, mas além do segundo grau, né, além do tribunal, ainda vai chegar na Corte Suprema, que é no STF, e sempre demoram esses julgamentos. Então, assim, o que nós estamos propondo é uma tese consistente, né, ela tem bastante peso, e ela é uma tese que vai demorar muito para ser decidida. Então, assim, não vai ser semana que vem que nós vamos ter, né, a resolução desse tema, mas é um tema que começou com bastante probabilidade de dar certo, né, de ser procedente, e é muito interessante porque a LGPD, ela entrou em vigor depois dessa discussão de insumos, né? Então, por isso que é tão interessante essa tese de incluir como insumos os custos da LGPD. Até existe uma importância grande do porquê entrar agora. Assim, tá, vocês estão conversando uma tese que recém começou, então o que vocês querem com isso? No direito tributário, ocorre muita modulação de efeitos de decisão. O que é essa loucura? Tá? Quando chega lá em cima, no STF, para julgar, demora de 5, 6 anos, muito comum agora é o que eles acontecem. Como eles demoram muito para julgar, eles sabem que a decisão deles causa um impacto nas finanças do governo, muito grande nas finanças do governo. Então, eles modulam o efeito da decisão. E o que é essa modulação? Essa modulação é precisamente quem entrou com a ação lá atrás ganha. Quem não entrou, ou entrou, ganha a partir do momento que entrou. Completo, né? Isso. Exato. Tu vai ter o efeito completo ou não. E o que a gente propõe nessa tese juntos, inclusive para proteger? A gente sabe que vai que eles mudam toda a ideia e para gerar uma proteção para a empresa. A gente propõe, inclusive, não entrar com uma liminar nesse momento, tá? Tu simplesmente faz o pedido. Claro, cada caso é um caso, a gente conversa com a empresa, a gente não entra com a liminar, ou se entra com a liminar, eventualmente até faz um depósito, uma caução, alguma coisa do gênero, tá? E faz a discussão e mantém essa discussão. O que pode acontecer? Pode acontecer que a empresa lá daqui 5, 6 anos, 10 anos, vai ter um valor para restituir bem grande. Né? E restituição é restituição. Tu pode pegar em dinheiro ou simplesmente abater de um imposto que equivale para mim e que vale a mesma coisa. Se eu puder abater dos meus impostos, mesmo que eu não abata de uma vez só o imposto da empresa e fica abatendo durante X tempo, eu pessoalmente acredito que ele ganha igual, tu ganha igual de dinheiro. Né? Não tem essa. E essa a ideia. E o custo é baixo. Né? O mandado de segurança, o valor geral de uma ação do mandado de segurança, tu vai pegar, é o valor que tu vai gastar com a implementação, com a LGPD no geral, aquilo que tu acredita. E dentro disso, geralmente, varia um pouco de tribunal para tribunal, mas tu vai pegar apenas 1%, nem isso, não sei nem chegar a 1% agora, do valor da causa. E o teto também não é muito alto, né? Não, isso, é limitado, é 1%, mas limitado a um valor X. Então, isso não vai ter nunca condenação em honorários. Mesmo que tu perca a causa depois, no máximo tu perdeu R$800 de honorários, com uma possibilidade de literalmente abater tudo que tu gastou. E nós sabemos que os custos são altos, né? São significativos para as empresas, os custos de implementação de LGPD, porque tem que fazer todo o mapeamento do fluxo de dados, tem que diagnosticar, né,
quais são as vulnerabilidades da empresa em relação aos incidentes da LGPD, e aí o custo de implementação ainda é mais alto, porque tem que normalmente trocar a cultura da empresa, né? E isso demanda tempo, demanda engajamento, demanda treinamento dos colaboradores, então é um trabalho complexo que normalmente tem aí custos altos, né? Então, é um risco, né? Essa nossa tese é um risco, mas é um risco muito baixo perto do que a empresa pode ser ressarcida, né? Que é, no caso, 100% do valor gasto com os custos de LGPD. Então, é uma tese consistente e é uma tese que, se próspera, né, se exitosa, e aí traz bastante proveito, né, para as empresas. Pegando assim, um resumo meio geral do que a gente falou, até a gente já vai abrir para as perguntas, tá? Só retornando, né? A essência da tese é o quê? É entender a LGPD como um insumo, porque ela tem uma relevância muito grande hoje para as empresas. Se a empresa não estiver adequada com a lei, tá, ela corre riscos legais muito altos, tanto de pagamentos de multas muito pesadas, ou até como a Bibiana disse ali, de ser obrigada a deletar toda a base de dados dela, né? Essa essencialidade já está decidida pelo STJ, que isso é um insumo e isso sim pode ser abatido da PIS/COFINS. Tá? Como a Bibiana bem frisou, não o risco existe, toda ação tem um pequeno risco, mas o risco dentro de um contexto, o risco é muito baixo. Não é uma ação que possa criar um passivo gigantesco para a empresa. Tá? E com o benefício é palpável assim, na vitória. Tá? Acho que agora a gente pode abrir para perguntas do Vamos pessoal. abrir, então. Desculpa, Rafael. Não, eu ia dizer assim, claro, aqui é uma conversa rápida, né? A PIS/COFINS e a própria LGPD e a teoria por trás disso é bem mais complexa. Ele envolve, se a gente fosse falar de tudo que leva a isso, a gente ia ficar a noite toda aqui e não ia nunca terminar esse assunto. Tá? Então, a gente trouxe só um gostinho para vocês. É um recorte, é um resumão, é um recorte mesmo, assim, para entenderem o que é, mais ou menos, né? Mas, por favor, qualquer dúvida. O pessoal só falou, aqui a Isabela, ela perguntou no chat antes, né, se a apresentação vai ser disponibilizada depois em algum lugar. Eu já respondi para ela que sim, vai ficar no nosso canal do YouTube, coloquei ali o link do canal da Russell, então, no YouTube, nos sigam lá, porque nós temos vários eventos acontecendo, um complementa o outro, então lá nós estamos colocando todos eles para que vocês consigam acompanhar também temas relacionados à LGPD e vários outros, então é bem interessante. O Eduardo também comentou aqui que é um tema excelente, né, com uma tese muito próspera, que de fato os gastos da LGPD apresentam-se próximo ao conceito de insumos, quanto à relevância e essencialidade. Parabéns pelo tema abordado. Eu já aproveito para agradecer o Eduardo também, que colaborou bastante com a gente, né? Na verdade, o Rafael e o Biano estão aqui te representando também, Eduardo, porque nos ajudou muito. Vamos ver, temos uma pergunta aqui do Gabriel. Será necessário entrar com uma ação à parte para a LGPD ou entra juntamente com outros insumos, por exemplo? É uma tese diferente, ela pode ser incluída numa ação com outros temas, mas esse tema ele vai ser decidido de uma forma mais particular. Então, mesmo que tenham outras discussões dentro do processo, né, nós igual vamos ter que aguardar o STF fazer essa leitura, né, esse entendimento. O ideal é que seja uma ação à parte, sim, mas pode ser instruído aí com outras teses também.
Pessoal, eu vou aproveitar, assim, não temos perguntas no momento, mas vamos coloquem as perguntas que a hora é essa, depois em seguida nós estamos encerrando. Eu queria fazer uma pergunta que eu sei que teve um debate aqui na equipe, né, para chegar a uma conclusão. Eu sei que alguns pensam de uma forma, outros de outra, mas acho importante nessa conversa que nós estamos tendo hoje, que é levantar teorias aqui, teses. Eu sei que nós temos advogados participando também, então, até para trazer esse assunto e já dar a nossa recomendação também, que é a questão da liminar no mandado de segurança. Pede liminar, não pede, por quê? Bibiana, Rafael, o que vocês acham? Assim, a minha ideia, né, na minha opinião, eu não gostaria nem de tocar nesse assunto com o cliente, né? Porque, assim, é uma furada, né, fazer o requerimento de pedido liminar. Por quê? Por quê? Porque na verdade, o pedido de liminar, ele pode ser feito de duas formas, né? Ele pode ser feito para que eu realmente não pague, né, aquele tributo que eu estou ali discutindo. Então, eu entro com um pedido assim, olha, eu não quero pagar os custos da LGPD, então eu quero creditar esses custos na PIS e na COFINS, e, portanto, eu não vou pagar. Imediatamente. 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 O efeito é imediato. Efeito imediato. Só que eu posso perder essa ação, porque é um risco, né? E aí, quando eu perder essa ação, quando ela já estiver lá no STF, que é quem decide dar, né, a cartada final a respeito de teses tributárias, eu vou ter que pagar esse valor corrigido retroativamente, né? Então, assim, é uma bola de neve e não é o que nós orientamos aos clientes. O que nós podemos fazer no pedido liminar para não acontecer isso é fazer, né, o pedido, olha, não quero pagar, mas eu vou deixar aqui um depósito, né, numa conta judicial, né, numa conta vinculada ao processo, e aí no final desse processo, quando for discutido se a tese é procedente ou não, então nós vamos, ou eu pago, né, esse valor para a Receita saca esse dinheiro, digamos assim, da conta vinculada ao processo, ou então eu mesmo vou lá e saco, porque era uma caução, né, é como se fosse uma garantia mesmo. Então, esse pedido liminar, ok, estou de acordo, Bibiana, mas o pedido liminar, na minha opinião, aquele do imediatamente, né, com efeito imediato de não quero pagar, não recomendo de jeito algum. É um risco muito grande para o cliente. Ele é válido se tu precisa do dinheiro. Exato. A empresa precisa, ela quer, ela precisa. É uma estratégia. É uma estratégia. O liminar é uma estratégia. Para esse caso, a gente realmente está recomendando o não fazer liminar e tu usar o bolo, mas é o inverso, né? Porque daí tu ganhando, tu vai ter o bolo para ganhar no final da receita. E não tu vai ter que pagar o bolo. Mas dentro de uma necessidade, é uma possibilidade. Fica sabendo que existe essa possibilidade de entrar com a liminar e deixar de pagar. Né? E daí nem é depósito. Se a empresa, eu acredito sim, se a empresa está precisando de dinheiro e ela precisa descontar esse valor, entra com a liminar e depois cuida. Né? Liminar é uma decisão. Liminar é uma decisão. Estratégia mesmo. Exatamente, é uma estratégia. Mas vale muito o entrar com a ação e deixar a ação rodar durante o tempo. Se tu entrar agora e ela for julgada daqui 10 anos e ganhar, tem 10 anos de... Tu gastou agora R$800, tu tem 10 anos de correção de tudo. Né? Sem despender nada e sem risco. Porque o que acontece? Tu mantém o teu recolhimento, mesmo que tu ganhe ação em primeiro, segundo, terceiro grau, tu mantém o teu recolhimento atual para não gerar risco. Aí também é estratégia. Tu ganhando, tu escolhe se tu quer manter ou não, em própria empresa sempre. Mas tu mantém como estratégia e continua recolhendo normal, como se tu não tivesse ganho. Para no final, quando transitar julgado, tu liquida. Ou seja, existem 3 opções. Fazer o pedido liminar com efeito imediato e não recolher, né,
esse tributo que está sendo discutido, fazer o pedido liminar e recolher o valor, né, em conta judicial, né, em conta vinculada ao processo, ou não fazer o pedido liminar. Então, são essas 3 as opções que nós temos dentro do mandado de segurança. Respondido, Vitória? Respondido, mas acho que os advogados ali da plateia estavam se perguntando isso também. Temos mais uma pergunta. Se há uma previsão de quando que esse tema vai ser analisado pelo STF, do Maicon? Não tem como saber. O STF faz mais ou menos o que ele quer. Ele pode julgar, ele pode julgar ano que vem, tá? Mas no geral vai demorar talvez, acho que as ações começam a chegar para ele daqui uns 2 anos, provavelmente 2, 3 anos. É que ainda nem chegou no STF, né, esse tema, em primeiro lugar. Isso. Né? O risco existe um risco muito grande de tu deixar esperar chegar no STF para depois tu mover a ação. É tu perder todo esse caminho do STF para entrar para fazer a decisão. Modulatórias depois. Como exemplo, agora acho que quase todo mundo deve ter ouvido falar do ICMS, a exclusão. Não precisa, Roberto. Eu vi ali teu pedido. Não precisa fazer um pedido administrativo anterior ao ICMS para isso. Tá? É o chamado de mandado de segurança preventivo. Só retornando ali, o ICMS agora, eles julgaram que o ICMS não faz parte do cálculo da PIS/COFINS, que era um absurdo, né? Tu pagava imposto de imposto, quer dizer, tributo de tributo. É uma coisa descabida, que existe no Brasil e muito. Tá? Até existem outras teses irmãs dessa daí, que é a própria PIS/COFINS é calculada em cima dela, tem o ISS, tem um monte de causa irmã que provavelmente vai tudo vir em conjunto. Rafael, mas nos relembra o motivo do porquê que é interessante entrar agora com o mandado de segurança, Sim. Então. Eu estava divagando, né? O que entrar agora é o quê? O STF, quando julgou, ele limitou o ganho para a data que a pessoa entrou com a ação. Tá? Então, se a pessoa que entrou ali quando o STF ganhou, ela vai ganhar. Ela ganhou muito pouco, ela ganhou acho que 4 anos, porque eles fizeram mais uma modulação ali que eu agora não recordo de cabeça. Mas no final das contas ela ganhou, se não me engano, 4 anos. Quem entrou com a ação quando começou as discussões, chegou a ganhar 10 quase. Então dá muita diferença no valor. Amanda perguntou o prazo prescricional. 5 anos. Quinquenal. Uma dúvida também minha, então, desses insumos que nós estamos falando da LGPD, exatamente do que nós estamos falando, né? Acho que vocês falaram um pouquinho. A tese é em cima de tudo, da implementação, do diagnóstico, do DPO, tudo. Tudo. É que como é uma discussão ainda que não tem... Ela é muito novinha ainda, ela está engatinhando. Existem várias interpretações, né? Mas a nossa tese é fundada no argumento de que a LGPD é essencial para a atividade da empresa e, portanto, todos os custos em relação à implementação, ao DPO, são essenciais também. Então, é por isso que entram todos os custos dentro do conceito de insumos. Essa é a nossa tese. E ela deriva direto já do entendimento do STJ, não é um entendimento aqui da Bibiana, do Rafael, da Vitória, não, é um entendimento do STJ que estabeleceu que o produto que tem uma relevância e uma importância essencial para o produto fim, ele é um insumo. Tá? E especificamente é citado que uma obrigação legal é isso. Ele tem a relevância, essencialidade e a obrigação legal. E a LGPD, no final das contas, é uma obrigação legal. Só pena de sanção, né? Então. Isso. Então, isso daí legal, configurando... é obrigatória. Então, tudo. Hoje, o que é? Tudo que tu gasta com a LGPD, hoje ela é considerada como um insumo e
e se tenta descontar tudo na PIS/COFINS. Inclusive os custos recorrentes, né, os mensais, como, por exemplo, o valor da prestação de serviços do DPO, por exemplo, né, que é um colaborador, né, ou uma pessoa jurídica, ou uma pessoa física fora da empresa, que atua aí de canal de comunicação, né, entre os titulares e a autoridade nacional. Então, esses custos mensais recorrentes com o DPO, com o encarregado de dados, ele também entra nos insumos. Ótimo, pessoal. Temos mais perguntas? Eu acho que a gente consegue cumprir aí um horário, então, das 18 às 19 horas. Acho que o pessoal já está cansado também no final do dia. Se tiver alguma pergunta, a hora é agora, senão em seguida nós vamos encerrando. Ó, Ana Carolina, uma pergunta. Acreditam que no caso obrigatório de compliance pode ter a mesma tese? Sim. Sim. Eu vou até um pouco mais longe. Recentemente, algumas empresas entraram alegando que os custos com publicidade são considerados insumos e ganharam, tá? A Ricardo Eletro, se eu não me engano, foi a empresa que entrou, tá? E ela ganhou. O que ela alegou? Ela alegou que ela está num momento da vida, a empresa está num momento que se ela não gasta com a publicidade, ela vai desaparecer, ela vai ser atropelada pelos outros. Então, isso vira é essencial para ela se manter onde ela está. Tá? De cartão de crédito também, né? Com a mesma... Isso, acho que a Visa também entrou. E eles ganharam essa essencialidade. Então, sim. Então, depende do caso a caso, várias questões, vários custos podem se enquadrar nessa questão de insumos, né? Para fins de apuração da PIS e da COFINS, tá? Vamos frisar isso. Isso, a Carolina estava falando de licitação. No caso de licitação, aí depende porque, como nós falamos desde o início, essa tese, ela vale para aquelas empresas que são optantes do regime de não cumulatividade da COFINS. Então, tudo depende disso. Se a empresa que gerou, né, essa licitação, se ela está dentro desse regime de não cumulatividade, também daí, com certeza, nós podemos aplicar essa tese. Não, ela comentou aqui, ó, quando o compliance é obrigatório para participar da licitação, ela fez um complemento. Mas acho que já deu para entender. Vai, Rafael. É que daí a gente tem que analisar uma coisa, o conceito da essencialidade do insumo. A tua empresa, se não tiver esse compliance, se não participar dessa licitação, ela vai deixar de existir, tu não vai conseguir vender o bem. Se tu conseguir responder sim, mas daí tem que ser bem honesto, sabe? Não é a vontade, tipo, meu Deus, se ela não pode, não tem como a existência da empresa, a existência do produto sem o compliance, dá para sim entrar e pensar bem sério que ela deve ser descontada assim como deve ser considerado como insumo. Se não, daí já é bem mais complicado a gente fazer isso. Tá? Por exemplo, assim, eu participo de 3 licitações. Eu participo correntemente de licitações, né? E uma dessas licitações me exige, mas as outras não. Então, acho difícil. Eu acharia bem difícil ele ser considerado como insumo por causa disso. Mas porque as outras duas eu consigo. E se a empresa, se a carteira dela é majoritariamente público, né? Proveniente de licitação. Ela precisa daquilo de uma forma geral para participar de licitações, porque é a licitação que sustenta a empresa. O aspecto privado é muito pequeno naquela empresa. Conseguiríamos? É uma discussão. Olha, dá para entrar na briga, mas ainda... Pessoalmente, na verdade, a tua pergunta tem uma parte da resposta. Tu disse que o privado é muito pequeno, mas o privado existe, sabe? Então, apesar de tu ter uma preponderância em cima, se tu deixar de existir, tu ainda tem o privado. Tu reduz o teu tamanho, tu vira pequena,
mas tu ainda teria teu privado. E nem toda licitação que exige que tu tenha esse compliance ainda, né? Ainda, isso pode mudar, quando tu forçar todo mundo a ter, já é diferente. Tá, pessoal, vamos para mais uma pergunta aqui, da Amanda, sobre custos de software de segurança e TI, se a gente consegue abarcar nessa tese também. Então, uma proteção para vazamento de dados, né, pensando em LGPD, por exemplo. Daí também é discutível. É discutível se é essencial ou não. Se for uma empresa que realmente trate muitos dados, né, tenha quantidade de tratamento de dados muito grande e via tecnologia, né, pelo computador, pela internet, enfim, dá para discutir porque é essencial, né? Seria essencial ter essas proteções contra invasões, por exemplo. Então, é uma discussão, nós podemos entrar na briga, podemos colocar isso também como os custos de LGPD, né, de implementação, e esperar. Eu acredito que em regra, sim. Eu vou um pouco maior, eu acredito que em regra, sim, tu Até pela Bacen também, né, segurança da informação, enfim. Exato. Resolução do Bacen. Software utilizados diariamente pelas empresas são essenciais, não apenas para LGPD, a Amanda diz. E depende, aí volta. E tem a essencialidade, tem esse detalhe do se eu não utilizar esse software, eu vou fechar a empresa, não consigo. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? O custo da máquina da máquina de cartão de crédito, sabe? Não é considerado essencial, mesmo que ele impacte, mesmo que tu tenha quem não tem cartão, máquina de cartão de crédito, hoje uma empresa que não tem, hoje é um absurdo praticamente. Né? Tu vai entrar numa loja que é pagar no cartão, não tem. Mas é considerado um custo administrativo porque não é o essencial. Exato, ele não é, eles consideram que não é essencial porque tu tem como pagar por outra forma. Não é tipo assim, se eu não tiver, eu não tenho como existir. Não, eu tenho porque eu posso receber em dinheiro. A decisão, quando eu li, foi exatamente isso. A pessoa pode receber em dinheiro. Não existe uma obrigatoriedade de só pagar em cartão. Se existisse uma obrigatoriedade de só pagar em cartão, provavelmente ele seria. Mas como não existe, por mais que esteja caindo em desuso, esse foi o entendimento. Pessoal, e para a gente ir encerrando, então, já chegamos nos 19h03, falem um pouquinho sobre o serviço da Russell nesse sentido, então, né? O que vocês estão propondo para os nossos clientes? Ou deixou para o outro falar? Pode. Ladies first. Ladies first. Obrigada, então, pelo Ladies First. Assim, nós propomos tanto para quem já é nosso cliente, né, quanto para novos clientes, então, que também já tiveram esses gastos com a LGPD, nós propomos realmente impetrar o mandado de segurança e conforme aí o nosso contrato, nós podemos, inclusive, gerar alguns bônus, né? Não sei se eu posso falar sobre isso aqui, mas conversem conosco que nós temos boas propostas, né? Os clientes que já nos conhecem, nos chamem para conversar. Quem ainda não tem nosso contato, a Viviana deixou ali no final da apresentação, mas também é só entrar no nosso site, nos buscar em qualquer rede social. Nós estamos, então, com uma equipe especializada aí, Viviana, o Rafael, o Eduardo que está nos assistindo, então, o pessoal do tributário, para auxiliar vocês, tanto numa consultoria, tirar dúvidas, quanto efetivamente a gente ingressar com esse mandado de segurança. Então, pessoal, agradeço a presença de todos, os 30 aqui que ficaram até o finalzinho com a gente. Eu sei que final do dia, o pessoal está cansado já. Obrigada, Patrícia, pelo elogio. Agradecemos vocês. Essa apresentação vai para o YouTube, eu acho que a partir de amanhã já. Então, quem quiser rever ou repassar internamente para outros colegas, fiquem à vontade, por favor. E fica o convite já para os nossos próximos eventos, né? A gente está sempre promovendo algum tipo de evento, toda semana tem algum bem interessante, então nos acompanhe nas redes. Obrigada, pessoal.
Boa Com licença, noite. Vitória, antes de terminar, quem quiser aparecer, agora a gente vai tirar um print da tela, né, para a gente fazer, já que não dá para ser a foto presencial, essa é a nossa forma. Quem quiser aparecer, é só ligar a câmera. Esse print vai ser postado em todas as redes sociais da Russell. Vou só aguardar um pouquinho, todo mundo aparecer. Pessoal, o que eu vou fazer também, eu estou colocando aqui ó, no chat o LinkedIn, então, dos participantes também. Eu vou colocar aqui, vamos ver, o Rafael. Vamos entrar aqui, vou copiar para vocês. Nos sigam por ali também, nós colocamos muitas informações novas, teses novas, estamos sempre desenvolvendo material. Aí, tudo pronto, sorriso para a foto. Prontinho, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Karen. Obrigada, Vitória, Rafael. Obrigada a todos pela Obrigado. presença virtual e até mais.